Vivemos cercados de excessos, coisas, pensamentos, desejos. A simplicidade parece pequena, mas é nela que mora a verdadeira liberdade. Quando você simplifica, o peso do mundo começa a se dissolver. As respostas que você buscava fora surgem dentro. O Tao nos ensina que tudo o que é essencial é silencioso e que a paz não está em ter mais, mas em precisar de menos. Parte 1. O retorno ao essencial. Há algo curioso em como vivemos. Corremos, acumulamos, planejamos, nos esforçamos. Queremos ter mais, fazer mais, ser mais. Mas quanto mais tentamos, mais parece que nos afastamos de algo invisível, mais vital. Uma leveza que um dia conhecemos e esquecemos. A vida moderna nos ensinou que a felicidade está no muito. O Tao, no entanto, nos sussurra que ela está no pouco. A simplicidade não é ausência de riqueza, nem pobreza de espírito. É uma clareza. É enxergar o que realmente importa e deixar o resto se dissolver como névoa ao sol. Lao Tzu dizia: a simplicidade é o último grau de sofisticação, e essa sabedoria é mais atual do que nunca. Observe ao seu redor. Tudo compete pela sua atenção. Telas, vozes, promessas. O mundo te convence de que quanto mais você tiver, mais você será. Mas o Tao vê o oposto. Quanto menos você precisa, mais livre você se torna. A simplicidade é um retorno à essência, àquilo que já estava dentro de você antes de todas as distrações. E essa volta não acontece de forma brusca, mas suave, quase imperceptível, como o vento movendo folhas secas. Quando você começa a simplificar, o mundo parece desacelerar. Você percebe que muitos dos seus medos vinham do excesso, de expectativas, de pensamentos, de desejos. O excesso cria ruído e o ruído cria confusão. A simplicidade é o silêncio entre dois sons, o espaço entre dois pensamentos. Ser simples não é negar o mundo, é vê-lo com clareza. O sábio taoísta não foge da vida, ele a vive com leveza. Ele não precisa provar nada, convencer ninguém, conquistar algo grandioso. Ele é, e isso basta. A transformação que a simplicidade traz é quase invisível no início. Você começa limpando a mesa e, sem perceber, está limpando a mente. Organiza um espaço e sente o coração se organizar também. As coisas externas refletem o interno. Sempre foi assim. Mas por que ninguém te disse isso? Porque vivemos em uma era que lucra com a complexidade. Quanto mais confuso você está, mais fácil é te vender uma solução. O simples não dá lucro, o simples não dá manchete, o simples não precisa de publicidade, ele apenas é. O Tao ensina que a vida se move em ciclos, nascimento e morte, ganho e perda, chegada e partida. Mas nós, acostumados à pressa, resistimos a esse fluxo. Queremos estar sempre do lado da expansão, nunca do recolhimento. Só que o Tao é ambos, e a simplicidade é o estado que aceita os dois com serenidade. Imagine um lago calmo. Sua superfície reflete o céu com perfeição, mas se o vento sopra forte, a imagem se distorce. Assim é a mente humana. O vento dos pensamentos agita a superfície da consciência, e o reflexo do real se perde. A simplicidade é o silêncio que devolve a clareza. Há quem confunda simplicidade com falta de ambição, mas isso é um erro. O verdadeiro simples não é o que não deseja nada, mas o que não é escravo dos desejos. Ele pode ter metas, mas não se perde nelas. Ele pode ter bens, mas não é possuído por eles. A simplicidade é um tipo de poder, silencioso, sereno e profundo. Não o poder que domina, mas o poder que compreende. Quem é simples vive com presença, sente o sabor de uma refeição, a textura do vento, o brilho do instante. E por isso vive mais plenamente do que aqueles que correm atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo. O mundo moderno te ensina a adicionar. O Tao te ensina a retirar. O primeiro promete satisfação no mais. O segundo revela plenitude no menos. Mas há algo curioso nisso. Quanto mais você simplifica, mais as coisas se encaixam naturalmente. O caos cede, as emoções se aquietam e uma sabedoria silenciosa surge do fundo.
não a sabedoria dos livros, mas a dos rios que fluem sem esforço. Lao Tzu escreveu: a vida é simples, nós é que insistimos em complicá-la. Essa insistência é o que nos cansa, é o peso invisível que carregamos sem perceber. Queremos controlar, explicar, entender tudo, mas o tal não pode ser controlado. Ele é a dança entre ordem e mistério. Quando você aceita isso, algo dentro relaxa. Simplificar é confiar. Confiar que a vida sabe o caminho, mesmo quando você não sabe. Confiar que não é preciso empurrar o rio, apenas seguir seu curso. Mas essa confiança só nasce quando você silencia o ruído. E silenciar o ruído exige que você olhe de frente para o vazio. É o momento mais difícil, porque o vazio assusta. Vivemos cercados de ruído justamente para não encarar o silêncio. Mas é nesse silêncio que o Tao fala. Você já reparou que as respostas mais profundas não vêm das palavras, mas dos intervalos entre elas? A simplicidade é esse intervalo. É a pausa entre o pensar e o ser. No caminho taoísta, o mestre não busca brilhar, ele busca ser claro. Ele sabe que a verdadeira grandeza é invisível, que o bambu é forte justamente porque é oco, que o rio vence a pedra porque não resiste. Assim também é a simplicidade, suave por fora, imensa por dentro. Ao simplificar sua vida, você não perde nada essencial, você apenas remove o que impedia o essencial de florescer. É como varrer o chão e descobrir que o chão era belo o tempo todo, só estava coberto de poeira. O simples é o natural é o espontâneo, e o espontâneo é o verdadeiro. Toda vez que você sente que precisa forçar algo, é um sinal de que se afastou do tal. O simples não força, ele flui. Há uma beleza silenciosa em aceitar o ritmo das coisas. Em vez de buscar o controle, você aprende a observar. Em vez de querer dominar o tempo, você aprende a dançar com ele. E essa dança é a própria vida, descomplicada, plena, serena. A simplicidade transforma porque dissolve as ilusões. Ela revela que você não precisa de muito para ser inteiro, que a paz não vem de fora nem do futuro, vem do agora, do que é, do que sempre foi. Quando você simplifica, a mente para de lutar com o que não pode mudar. E então surge o espaço para aquilo que realmente importa florescer: presença, gratidão, clareza. Mas a simplicidade exige coragem. Coragem para dizer basta, coragem para deixar ir o que não serve mais, coragem para ser leve num mundo que glorifica o peso. Por isso, poucos seguem esse caminho, mas os que seguem descobrem algo que o resto do mundo esqueceu, que o simples é sagrado, que o vazio é fértil, que o silêncio fala. E é nesse ponto que o Tao se revela, não como um conceito, mas como uma experiência. O Tao não se entende, se vive. A simplicidade é o portal, e quando você o atravessa, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. Você percebe que o essencial sempre esteve aqui, quieto, esperando que você parasse de procurar. E nesse instante, a vida se torna leve como o vento. Parte 2. O silêncio entre as coisas. A simplicidade não começa no mundo exterior. Ela começa dentro, no espaço entre um pensamento e outro. É ali, nesse intervalo quase imperceptível, que o Tao se revela. Mas o homem moderno se esqueceu desse espaço. Ele preenche cada instante com sons, imagens, tarefas, metas, mensagens. Ele não suporta o vazio. E, no entanto, é o vazio que sustenta tudo. O Tao diz: 30 raios convergem para o centro de uma roda, mas é o vazio no meio que faz a roda girar. Assim é a vida, assim é você. Não é o que você tem, mas o espaço que existe entre o que você tem que dá sentido às coisas. A simplicidade é o retorno a esse centro silencioso. É a arte de criar espaço, dentro e fora. Quando há espaço, o que é verdadeiro floresce naturalmente. Quando tudo está cheio, nada novo pode entrar. Pense na respiração. Inspirar é receber. Expirar é soltar. Ambos são necessários. Mas vivemos inspirando o tempo todo, consumindo, acumulando, retendo, e esquecemos de expirar. A simplicidade é o ato consciente de expirar, de deixar ir, de permitir que a vida respire através de você. O desapego silencioso.
O primeiro passo da simplicidade é o desapego. Não o desapego frio de quem renuncia por orgulho, mas o desapego leve de quem compreende. Você começa a ver que nada é realmente seu. Nem o corpo, nem as posses, nem as ideias. Tudo vem e vai como o vento entre as folhas. Quando você percebe isso profundamente, o medo diminui. Você já não se agarra com tanta força às coisas e, paradoxalmente, começa a apreciá-las mais. O simples aprecia, mas não possui. Toca, mas não segura. Ama, mas não prende. Esse é o segredo. Quando você solta, tudo ganha mais vida. O amor se torna leve. O trabalho se torna arte. O silêncio se torna música. A simplicidade é uma reverência silenciosa ao instante. Nada precisa ser acrescentado, porque nada falta. O sábio taoísta acorda pela manhã e não se apressa. Ele observa o nascer do sol, sente o vento em seu rosto, ouve o canto distante de um pássaro. Ele sabe que isso já é o suficiente e, por isso, vive em paz, mesmo em meio ao caos do mundo. A mente e o ruído. A mente humana é uma grande fábrica de ruído. Ela cria histórias, preocupações, julgamentos, e quanto mais ela produz, mais pesada a vida se torna. A simplicidade é a arte de ver o pensamento e não segui-lo. Quando você observa a mente sem se envolver, algo mágico acontece. Ela se acalma por si só, como um lago que se torna límpido quando o vento para. O mundo quer te ensinar técnicas para dominar o pensamento, mas o Tao ensina o oposto. Não lute contra a mente, apenas veja-a. O simples não controla, o simples compreende. Se um pensamento vem, ele o observa, como se observa uma nuvem passando. Não precisa empurrá-la, apenas vê-la ir. Essa é a essência da simplicidade mental. Espaço entre você e o pensamento. É nesse espaço que a paz vive. O peso invisível do ter. Observe a maneira como nos apegamos às coisas. Um novo objeto, uma nova roupa, um novo plano. Mas tudo o que acumulamos fora pesa dentro. Cada coisa exige atenção, cuidado, energia. O taoísta vive com pouco, não porque rejeita o conforto, mas porque entende que cada objeto é uma pequena corrente. Ele prefere a leveza do espaço à prisão da posse. Ele entende que o menos é o portal para o tudo. Em uma casa simples há espaço para respirar. Em uma mente simples há espaço para viver. O simples não busca luxo, busca harmonia. E a harmonia não se compra, se cultiva. A arte do fazer. Menos. Vivemos sob a ilusão de que o valor de uma vida está em sua produtividade. Mas o Tao ensina que a força do agir está no não agir. O Wu Wei. A ação sem esforço. É o fazer que brota naturalmente, sem resistência, sem tensão, sem excesso. Olhe a natureza. A árvore não se apressa para crescer. O rio não luta para fluir. A nuvem não pensa em sua forma. E, no entanto, tudo cumpre seu papel perfeitamente. Quando você tenta demais, a naturalidade se perde. Quando força, o fluxo se quebra. A simplicidade é o retorno a esse fazer natural que não busca resultado, mas expressão. O sábio não é o que faz muito, mas o que faz o necessário. Ele age quando é hora e descansa quando não é. Por isso, sua energia é pura, constante e leve. A simplicidade é o descanso da alma cansada de querer demais. É o repouso de quem percebe que a vida já está completa agora. O som do silêncio. Há um momento em que o praticante do Tao percebe que o silêncio não é vazio, é cheio. Cheio de vida, de presença, de sabedoria. O simples não teme o silêncio, ele o busca, porque sabe que nele está a origem de todas as respostas. No silêncio, você percebe o pulsar da vida em cada detalhe, o som distante da água, o bater do seu próprio coração, o ritmo natural das coisas. E então, tudo o que antes parecia banal se torna sagrado. O ruído do mundo se transforma em pano de fundo. O que brilha é o instante, e o instante é simples. A simplicidade é, no fundo, um tipo de escuta. Escutar o que a vida diz quando você para de interrompê-la com seus planos. O retorno ao natural. O homem moderno vive afastado da natureza.
e por isso afastado de si mesmo. Mas o Tao nos lembra que somos parte do mesmo fluxo que move os rios e as estrelas. A simplicidade é o retorno a esse estado natural de unidade. Quando você caminha em silêncio, quando respira conscientemente, quando come devagar, o Tao volta a circular. Você deixa de ser um fragmento e se torna o todo. O natural é simples, o artificial é complexo. E o que é natural flui, enquanto o que é artificial exige esforço. Por isso, o simples vive em paz, porque ele não luta contra o ritmo do universo. Ele dança com ele, o esvaziar. No Tao, o sábio é como um vaso, útil justamente porque é vazio. Ele não carrega certezas, não acumula verdades, e por isso está sempre pronto para aprender. A mente simples é uma mente que não sabe, e esse não saber é sua sabedoria. Porque só o que está vazio pode receber. Só o que está aberto pode ser preenchido pela vida. Você não precisa entender o Tao, precisa se esvaziar o suficiente para senti-lo. O entendimento vem depois, como um eco distante de uma experiência silenciosa. Simplicidade e relacionamentos. A simplicidade também transforma a forma como você se relaciona. Quando você simplifica dentro, começa a escutar mais. O outro deixa de ser um campo de conflito e se torna um espelho. A comunicação deixa de ser disputa e se torna troca. Você percebe que não precisa convencer ninguém, não precisa ter razão. O simples prefere a paz à vitória e, paradoxalmente, é justamente isso que o torna forte. Ele não se perde em debates, não se ofende com facilidade, não precisa provar nada. Sua força está na serenidade. Os relacionamentos do simples são como o bambu, flexíveis, vivos, duradouros. Eles se curvam com o vento, mas não quebram. A liberdade do simples. A simplicidade é liberdade. Liberdade de ser o que se é, sem máscaras, sem pretensões. Quando você não precisa aparentar, tudo se torna mais leve. Você deixa de gastar energia sustentando uma imagem e passa a viver de verdade. O simples não teme o julgamento, porque não vive para ele. Sua medida vem de dentro, não do olhar alheio. Ele entende que a beleza está no natural, e que o natural nunca é perfeito, mas é sempre verdadeiro. O caminho invisível, o caminho da simplicidade não tem placas nem mapas. Ele é silencioso, discreto, quase invisível, mas passo a passo ele te devolve a si mesmo. Você começa simplificando o quarto e, sem perceber, simplifica o coração. Você organiza o espaço e o espaço te organiza. Você fala menos e suas palavras ganham peso. Você busca menos e a vida começa a vir até você. Esse é o paradoxo da simplicidade. Quando você para de correr atrás, tudo o que é seu te encontra. O Tao é como a água, suave, paciente, persistente. Ela não força nada e ainda assim vence tudo. Assim também é o simples, ele flui. A transformação silenciosa. No início, a simplicidade parece uma perda. Você deixa de lado excessos, se desapega, reduz, mas depois percebe que cada perda era um ganho. Ganho de espaço, de leveza, de clareza. A transformação acontece em silêncio, quase sem que você perceba. Um dia você acorda e nota que algo mudou, que a ansiedade diminuiu, que o tempo parece mais amplo, que o coração respira. O simples vive um tempo diferente, o tempo do agora. E nesse tempo, tudo tem seu lugar. O Tao da vida diária. A simplicidade não é uma teoria. Ela se manifesta nas pequenas coisas. Na forma como você caminha, come, fala, escuta, respira. Ela é o modo como você lida com o imprevisto, como responde ao mundo. Cada gesto pode ser um reflexo do Tao, se for feito com presença. Cada respiração pode ser oração, se for consciente. Cada silêncio pode ser sabedoria, se for aceito. O simples entende que o extraordinário está no ordinário, que a iluminação não está nas montanhas distantes, mas no agora. Conclusão da parte 2. A simplicidade é o retorno ao estado natural de ser. Não é um esforço, é uma liberação. Não é algo a conquistar, é algo a lembrar. Quando você deixa o excesso, o essencial aparece. Quando o ruído cessa, o Tao fala. Quando o controle se solta, o fluxo acontece. E então, a vida, simples, silenciosa, plena,
revela sua verdadeira forma, sem esforço, sem pressa, sem medo. Assim é o caminho do Tao, invisível, suave e infinitamente profundo. Parte 3. O caminho da simplicidade viva. Chega um momento em que o conceito de simplicidade deixa de ser uma ideia bonita e se torna um chamado. Você percebe que não se trata apenas de organizar a casa, reduzir compromissos ou deixar de lado o supérfluo. A simplicidade é um modo de existir, é uma forma de se mover pelo mundo com leveza, clareza e presença. Mas esse caminho não começa fora, ele nasce no íntimo, e o primeiro passo é o silêncio. O silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de necessidade. Quando você silencia, não é o mundo que muda, é o modo como você o percebe. A mente que antes buscava controle, agora observa. O coração que antes esperava respostas, agora sente. E nesse espaço silencioso, o Tao aparece, não como algo que você entende, mas como algo que você é. Praticar o vazio. No taoísmo, o vazio é o princípio de toda a criação. Lao Tzu dizia, o vaso é útil por ser vazio, a mente também. Quando você se esvazia de julgamentos, de pressa, de certezas, o mundo começa a se revelar de maneira diferente. Praticar o vazio é desaprender, é questionar o que te ensinaram sobre sucesso, felicidade, propósito, é perceber que muito do que você acreditava ser essencial era apenas ruído. Sente-se em silêncio por alguns minutos e perceba o que acontece. Os pensamentos virão, memórias, listas, preocupações, mas não lute, deixe que passem como folhas flutuando na água. Observe o movimento e perceba, há algo que observa. Esse algo é o espaço, e o espaço é o Tao. O simples vive dentro desse espaço. Ele não é arrastado pela mente, ele a observa, sorri e volta ao silêncio. Wu Wei, a ação sem esforço. Um dos pilares do Tao é o Wu Wei, o princípio da ação sem esforço. Não significa inércia, mas agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. O rio não força sua passagem, ele encontra o caminho mais suave e segue. Assim deve ser o agir do simples. O mundo valoriza o esforço, o controle, o planejamento constante. Mas o Tao mostra que quando você age com presença, o esforço se dissolve. As coisas acontecem com naturalidade. Você deixa de empurrar o rio e começa a nadar com ele. O Wu Wei é confiança em movimento. É a certeza silenciosa de que, quando você está alinhado ao fluxo da vida, tudo se encaixa. Não porque você planejou, mas porque você permitiu. Essa é a simplicidade aplicada. Agir sem ansiedade, fazer sem se perder no fazer, viver sem resistência. O simples age no tempo certo, e por isso suas ações têm peso. Ele fala pouco, mas suas palavras ecoam. Ele se move pouco, mas seus gestos transformam, porque tudo que vem do alinhamento com o Tao tem a força do universo por trás. O coração simples. A simplicidade também é um estado do coração. Um coração simples não é ingênuo, é livre. Livre das feridas passadas, das comparações, das exigências. Um coração simples ama sem precisar possuir, ajuda sem esperar retorno, vive sem tentar controlar o desfecho. Ele não pergunta, o que eu ganho com isso? Pergunta, o que é natural agora? Essa leveza é rara, porque exige desapego do ego. O ego quer reconhecimento, quer ser lembrado, quer ser certo, mas o coração simples só quer ser verdadeiro. Quando o coração é simples, o mundo inteiro se torna mais leve. Você deixa de lutar contra as pessoas, as situações, o tempo. Aceita o que vem, deixa ir o que vai, e o que fica é paz, a beleza do pouco. Vivemos em uma era que venera o muito, muita informação, muitos objetivos, muitas metas. Mas o muito é inimigo da profundidade. O simples escolhe o pouco e mergulha fundo nele. Em vez de 1000 amizades superficiais, uma verdadeira. Em vez de centenas de distrações, um silêncio pleno. Em vez de tudo ao mesmo tempo, o agora. A beleza do pouco está na clareza. Quando há menos, o que existe ganha sentido. A flor que cresce sozinha no jardim é percebida. O gesto pequeno, mas sincero, é lembrado. O simples não quer mais, quer ver melhor. E por isso, ele vive com mais intensidade, mesmo fazendo menos. O tempo do Tao.
O tempo, para o simples, é diferente. Não é uma linha que corre, é um ciclo que respira. O simples entende que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de falar e tempo de calar. Ele não força o momento, ele o reconhece. Enquanto o mundo corre, ele observa. Enquanto os outros tentam chegar, ele já está. A pressa é o inimigo da simplicidade. Ela cria um abismo entre o que é e o que se deseja. Mas o simples vive onde o tempo se dissolve, o presente. E o presente, quando vivido com consciência, é eterno. A simplicidade no cotidiano. A simplicidade não é uma teoria espiritual, é um modo de viver cada momento. Ela se revela nos gestos mais comuns: arrumar a cama, lavar a louça, respirar conscientemente. Cada ato, quando feito com presença, se torna um espelho do tal. O simples não separa o sagrado do comum. Ele sabe que tudo é sagrado quando é vivido com atenção. Fazer o chá, varrer o chão, ouvir alguém, tudo é meditação. Ele não espera o momento certo para viver com plenitude. Ele entende que o momento certo é sempre o agora. A simplicidade é a espiritualidade encarnada no cotidiano. É o tal respirando através das pequenas coisas. O despertar pela clareza. A complexidade nos adormece. Nos faz acreditar que precisamos entender tudo para viver bem. Mas o simples desperta pela clareza. Ele percebe que a vida não precisa ser resolvida. Ela precisa ser vivida. Essa clareza não vem do raciocínio, vem da quietude. Quando a mente se aquieta, o coração enxerga. E o que ele vê é simples. Nada falta, nada sobra. Tudo é como deve ser. O caminho do retorno. A jornada da simplicidade é, na verdade, um retorno, não para um lugar novo, mas para o que sempre foi. Você não está aprendendo algo, está lembrando. Lembrando de um estado natural, anterior ao medo, ao desejo, à pressa. As crianças vivem nesse estado. Elas se encantam com o que é simples, uma pedra, um inseto, um som. Não porque não sabem das coisas, mas porque ainda não esqueceram como ver. O taoísta tenta recuperar esse olhar. O olhar que não julga, que não compara, que apenas vê. E ver é o início de toda sabedoria, o valor do silêncio interior. Vivemos em meio a tanto barulho que o silêncio parece estranho. Mas o silêncio interior é o maior bem que você pode cultivar. É dele que nasce a sabedoria, a intuição, a paz. Quando você aprende a estar consigo mesmo sem precisar fugir para distrações, o simples floresce. Você percebe que o verdadeiro conforto não está em escapar da realidade, mas em repousar dentro dela. No silêncio, você não se sente vazio, sente-se inteiro, porque o vazio de ruído é o espaço onde o Tao respira. As três simplicidades. Na tradição taoísta, podemos ver três níveis de simplicidade. A simplicidade externa. Reduzir o excesso de coisas, compromissos, distrações. A simplicidade interna, silenciar o ruído mental, observar os pensamentos sem se prender a eles. A simplicidade do ser, viver em harmonia com o Tao, sem esforço, sem separação entre você e a vida. Esses três níveis se interligam. Quando você limpa fora, abre espaço dentro. Quando se esvazia por dentro, a vida flui por fora. É um ciclo de libertação. A paz do não controlar. O desejo de controlar é a raiz da inquietação. Queremos que tudo siga como planejamos, e quando não segue, sofremos. Mas o simples aprendeu a confiar no fluxo. Ele entende que há uma inteligência invisível guiando tudo. Quando algo dá errado, ele observa. Quando algo dá certo, ele agradece. Em ambos os casos, ele aprende. Não controlar não é desistir, é confiar. É permitir que a vida se mova como o rio que sabe o caminho até o mar. E esse é o ponto mais profundo da simplicidade. Quando você para de lutar com o fluxo, descobre que nunca houve luta. Você sempre foi o próprio rio, o ser invisível. O simples não busca destaque. Sua luz é silenciosa. Ele caminha leve, fala pouco, ouve muito. E mesmo sem querer, transforma o ambiente em que está. Sua presença é como o vento. Não se vê, mas se sente. Ele não ensina com palavras, mas com o modo de estar. E isso é o mais próximo que se pode chegar da verdadeira sabedoria. No mundo barulhento, o simples é o espaço onde os outros podem respirar. E isso
é poder, o poder que não precisa ser afirmado. O retorno ao ser. Depois de simplificar fora, depois de silenciar dentro, resta apenas o ser. E o ser é o ponto onde o tal e você se tornam um só. Nesse estado, não há mais busca, porque não há mais distância entre quem busca e o que é buscado. O simples descansa nesse ponto, o ponto da verdade silenciosa. Ele não precisa de explicação, porque ele é a explicação. Ele não precisa de certeza, porque vive na confiança. Ele não precisa de mais, porque vive no bastante. E o bastante é o infinito disfarçado de pouco. Conclusão da parte 3. A simplicidade é o coração do tal. Não há iluminação fora dela. Não há sabedoria sem espaço, sem silêncio, sem leveza. Ser simples é ser livre, é não se deixar aprisionar por aquilo que muda. É perceber que tudo o que você sempre buscou, paz, amor, verdade, já estava aqui, no instante presente, esperando o ruído cessar. O caminho da simplicidade não é rápido, mas é certo. A cada desapego, uma clareza. A cada silêncio, uma resposta. A cada respiração consciente, um retorno ao tal. E, no fim, você percebe que a simplicidade não transformou apenas sua vida. Ela te devolveu a própria vida. Parte 4. O desapego, que liberta. O desapego é talvez o ponto mais mal compreendido do caminho taoísta. Muitos pensam que desapegar é renunciar, abandonar, viver sem nada. Mas o verdadeiro desapego não é físico, é interno. É quando você pode segurar o mundo inteiro nas mãos, mas não permitir que nada segure o seu coração. O desapego é liberdade. Não a liberdade de fugir, mas a de permanecer em paz, mesmo quando tudo muda. E tudo muda. As pessoas mudam, o corpo muda, o tempo muda. A simplicidade nasce quando você para de resistir a isso. Lao Tzu dizia: aquele que se apega ao que tem, perderá. Aquele que solta, receberá. O simples entende que a vida é como o vento. Quanto mais você tenta agarrá-lo, mais ele escapa. Mas se abre as mãos, o vento passa por você e te refresca. Esse é o sentido do desapego. Deixar o vento passar. Desapegar não é deixar de amar. Há um equívoco comum em pensar que desapegar é se tornar frio. Mas o taoísta não deixa de amar. Ele ama sem aprisionar. Ele sabe que o amor verdadeiro é como a água. Não força, não exige, apenas flui. Quando amamos com apego, colocamos correntes no que é vivo. Queremos controlar o outro, o tempo, o destino. Mas o amor não foi feito para ser controlado. Ele nasce e morre em ciclos, como as estações. E o simples, ao perceber isso, não sofre, agradece. Ele agradece pela presença e também pela partida, porque entende que ambos são expressões do mesmo fluxo. Nada é perdido, tudo se transforma. O amor desapegado é o amor mais puro, aquele que não busca reter, mas permitir. O peso invisível do apego. O apego não está apenas nas coisas, mas nas ideias. Nos apegamos à imagem de quem pensamos ser. Nos apegamos às opiniões, aos papéis, aos rótulos. E quando a vida muda, sofremos, porque acreditamos ser o que passa. Mas o Tao ensina que você não é a forma, é o espaço que a contém. Você não é o rio, é o fluxo. Você não é o corpo, é a consciência que o anima. Você não é a história, é o silêncio entre as palavras. O apego é a ilusão de permanência. O desapego é a aceitação do movimento. E o movimento é a própria vida. O simples carrega pouco porque aprendeu o que realmente pesa. Não são os objetos, são as expectativas. Não é o passado, é a resistência ao agora. Por isso, ele vive leve. Ele solta antes que algo precise ser arrancado. Ele flui antes que precise ser empurrado. A beleza de deixar ir. Há uma beleza sutil em deixar ir. Ela não está na perda, mas na clareza que surge depois. Quando você solta o que não é mais seu, o espaço se abre para o novo. E o novo, no Tao, não é algo que vem de fora. É algo que emerge de dentro. O simples não teme o vazio que o desapego cria. Ele o acolhe, porque sabe que o vazio é fértil. Do silêncio nasce a música. Do nada nasce o tudo.
Deixar ir é confiar na impermanência como parte da sabedoria universal. Nada está parado. O tal está sempre se movendo. Quem se prende ao passado luta contra o rio. Quem solta, flui. E fluir é a mais alta forma de liberdade. Ser e fazer. No coração da vida taoísta está o equilíbrio entre o ser e o fazer. O mundo moderno valoriza o fazer, produzir, conquistar, agir. Mas o Tao valoriza o ser, observar, compreender, existir. E o verdadeiro equilíbrio está em unir os dois. O fazer sem ser é vazio. O ser sem fazer é estéril. Mas o fazer que nasce do ser é sagrado. O simples não faz para provar algo. Ele faz porque é natural. Ele age quando há necessidade e descansa quando o momento pede silêncio. Essa harmonia é o que o Tao chama de Wu Wei, a ação sem esforço, o agir em sintonia com o fluxo. É o oposto da pressa, é o ritmo da natureza. Quando o rio encontra uma pedra, ele não luta, ele contorna. Assim, age o sábio, com flexibilidade, não com resistência. A simplicidade, então, é agir com suavidade e viver com profundidade. O silêncio. Como mestre, o silêncio é o grande mestre do Tao. Ele ensina sem palavras, transforma sem explicações. O silêncio não exige fé, apenas presença. Quando você aprende a ouvir o silêncio, descobre que ele fala, e o que ele diz é sempre simples. No silêncio, você entende que não há separação entre o espiritual e o cotidiano. Lavar um prato pode ser uma meditação. Respirar pode ser oração. Observar o pôr do sol pode ser iluminação. O simples vive em silêncio mesmo quando fala. Suas palavras nascem do centro, não do ruído, e por isso tocam. O silêncio não é fuga, é retorno. Retorno ao que sempre esteve lá, sob o barulho das emoções e dos pensamentos. A transformação invisível. A transformação verdadeira acontece em silêncio. O mundo muda lentamente dentro de quem escolhe a simplicidade. Não há fogos de artifício, nem promessas de glória. Há apenas leveza. Um dia você acorda e percebe que o que te irritava já não te toca. O que te preocupava já não pesa. O que te faltava já não faz falta. E é assim que o Tao transforma. Sem pressa, sem ruído, sem alarde. O simples muda de dentro para fora, como o bambu que cresce em silêncio sob a terra antes de surgir a luz. O crescimento verdadeiro é invisível até que floresça. A natureza do fluxo. A simplicidade é, acima de tudo, confiança no fluxo. O rio não teme as curvas, nem as pedras. Ele apenas segue, porque sabe que cada obstáculo é parte do caminho. Assim também é a vida do simples. Ele não tenta entender tudo, nem controlar nada. Ele apenas flui, e nisso encontra a sabedoria. Fluir é confiar, e confiar é amar o mistério. A mente quer explicações. O coração simples quer comunhão. Ele sente o Tao em cada detalhe, no som da chuva, no vento que muda de direção, no olhar de um estranho. Tudo é expressão do mesmo princípio. Tudo é o Tao se movendo em infinitas formas. O vazio cheio. O desapego cria o vazio. Mas o vazio para o taoísta não é ausência, é plenitude. É o espaço onde a vida pode se manifestar livremente. O simples vive nesse vazio. Ele não tenta preenchê-lo com distrações. Ele o contempla e, no silêncio do vazio, percebe que nunca faltou nada. O mundo teme o vazio porque confunde ausência com solidão. Mas quem já sentou dentro do silêncio sabe, o vazio é presença pura. É onde o ego desaparece e o ser desperta. Nesse estado, tudo o que é superficial se dissolve. A mente se torna clara como um espelho. E nesse espelho, o Tao reflete sua imagem eterna. Desapego e confiança. Desapegar é, no fundo, um ato de fé. Fé não em algo externo, mas na própria vida. Fé de que o que é verdadeiro permanece e o que se vai nunca foi necessário. O simples confia tanto na vida que pode soltar sem medo. Ele sabe que cada perda aparente é uma abertura, cada fim, um início disfarçado. Ele não corre atrás do que se afasta, ele não se desespera com o que muda, ele observa, compreende e sorri. Essa confiança é o alicerce da paz, porque enquanto o mundo gira, o simples permanece no centro, a suavidade do ser.
A simplicidade ensina que o mais suave é o mais forte. A água é suave, mas destrói a rocha. O vento é invisível, mas move o mundo. O silêncio é leve, mas transforma corações. O simples não precisa ser duro para ser firme. Sua firmeza vem da flexibilidade. Ele se curva, mas não quebra. Cede, mas não se perde. No tal, a suavidade é o poder supremo, porque o que é suave acompanha o fluxo, e o fluxo é o próprio tal. A sabedoria do não querer. O mundo ensina a desejar mais. O tal ensina a desejar menos. Não por negar o prazer, mas por reconhecer que o desejo incessante é a raiz da inquietação. O simples não é o que não deseja nada, é o que não é escravo do desejo. Ele aprecia o que tem, sem se prender ao que falta, e por isso vive em paz. Quanto menos se quer, mais se aprecia. Quanto menos se busca, mais se encontra. Quanto menos se força, mais flui. Essa é a matemática invisível do tal. O menos é o mais verdadeiro. A liberdade do agora. A simplicidade só existe no presente. O passado é peso, o futuro, ilusão. O simples vive onde a vida acontece. Aqui. Ele não espera o amanhã para ser feliz. Ele não carrega o ontem como fardo. Ele simplesmente está. E estar é o verbo mais profundo do tal. Porque no estar, a aceitação, a clareza, a vida, cada respiração é uma lembrança. Você está vivo agora, e esse agora é tudo o que existe. Conclusão da parte 4. O desapego não é o fim, é o início. É o espaço onde a verdadeira vida começa a florescer. Quando você solta, descobre o que é seu de verdade. Quando silencia, ouve o que sempre esteve falando. Quando para de correr, o caminho aparece. A simplicidade é o estado de quem voltou para casa. Não uma casa física, mas o lar interior onde o ser descansa. No fim, tudo o que o tal ensina pode ser resumido em uma única frase. Solte e confie. Solte o controle, o medo, a pressa, a necessidade de entender, e confie no fluxo silencioso que te guia, porque ele sabe o caminho de volta, o caminho do simples, o caminho do tal. Parte 5. O fluxo da impermanência. Tudo o que vive muda. Essa é a primeira e a última lição do tal. A impermanência não é um erro do universo, é a própria dança da existência. Tudo o que nasce está destinado a se transformar. A flor que se abre pela manhã se despede ao entardecer. O rio que hoje corre calmo, amanhã encontra pedras e redemoinhos. Nada é fixo, e é justamente por isso que tudo é vivo. O problema não está na mudança, mas na resistência. A mente humana tenta parar o fluxo, tenta segurar o instante, tenta congelar o tempo. Mas o tempo não é gelo, é vento. E o vento só pode ser sentido quando se move. A simplicidade é a arte de dançar com esse vento, sem medo de se despentear. É olhar para a mudança não como ameaça, mas como mestra, porque é ela quem te mostra o que é essencial, aquilo que permanece mesmo quando tudo vai embora. Aceitar o fluxo, aceitar a impermanência não é se conformar. É compreender que há uma inteligência maior guiando o fluxo das coisas. O tal está em movimento, e quando você se move com ele, encontra paz. Resistir é sofrimento, aceitar é sabedoria. Mas aceitar não é passividade, é harmonia. O simples age, mas age no ritmo da vida. Ele sabe quando avançar e quando recuar, quando falar e quando calar. Ele percebe os sinais sutis que o mundo envia o tempo todo. O tal não grita, ele sussurra. E apenas uma mente silenciosa consegue ouvir. A mudança, como amiga, a impermanência pode parecer cruel, mas é generosa. Ela nos ensina a apreciar, porque tudo passa. Tudo se torna precioso. O pôr do sol é belo porque dura pouco. O toque é profundo porque termina. Sem a impermanência não haveria amor, nem arte, nem aprendizado. O simples não tenta fugir da mudança. Ele se curva diante dela. Ele entende que, assim como as estações, o coração também tem seus ciclos. Há tempo de florescer, tempo de murchar, tempo de repousar. E em cada fase, a beleza. A natureza nunca apressa o outono, nem teme o inverno. Ela apenas confia que a primavera virá. Assim vive o sábio taoísta, com o coração em paz diante do inevitável. O tempo e o agora.
O homem moderno é prisioneiro do tempo, sempre entre o arrependimento do passado e a ansiedade pelo futuro. Mas o simples vive onde o tempo não pesa no agora. O agora não é uma fração de segundo, é o eterno presente. É o ponto onde o ser toca o infinito. Quando você está presente, o tempo se dissolve. Não há ontem nem amanhã, apenas vida vibrando. Essa presença é a base da simplicidade. Porque quando você está inteiro em cada ato, tudo ganha profundidade. Lavar um copo se torna meditação, respirar se torna oração, olhar o céu se torna contemplação. O simples não quer estar em outro lugar, ele está aqui e por isso está completo. A simplicidade no mundo moderno. Muitos acreditam que viver de forma simples é impossível no mundo atual, mas o Tao não exige que você abandone o mundo. Ele pede apenas que você não se perca nele. A simplicidade moderna não é fugir da cidade, é estar nela, sem se confundir com seu barulho. É caminhar entre os ruídos, mantendo o silêncio interior. É usar a tecnologia sem ser usado por ela. É ter metas sem se tornar escravo delas. É se conectar sem se perder. O simples contemporâneo não é um eremita, é um observador desperto. Ele participa da vida, mas não é arrastado por ela. Ele trabalha, cria, fala, compartilha, mas seu centro permanece intocado. A verdadeira simplicidade não depende do ambiente, mas da lucidez com que você se move dentro dele. O não esforço no cotidiano. O Wu Wei não é inação, é ação natural. É fazer o que precisa ser feito sem o peso do querer. É agir sem tensão, como a chuva que cai porque é da sua natureza cair. O simples não força resultados. Ele planta, rega e confia no tempo, porque entende que cada coisa floresce no seu ritmo. A vida moderna ensina a correr atrás de tudo. O Tao ensina a caminhar em paz com o que já está a caminho. O não esforço é a arte de estar inteiro no fazer, mas livre do resultado. Você trabalha, mas não se desgasta. Ama, mas não se prende. Cria, mas não se identifica com o que criou. Assim, a vida se torna leve. O que antes era obrigação vira expressão. O que antes era pressa vira fluxo. O retorno à natureza interior. A simplicidade taoísta é um retorno ao natural. Não apenas à natureza externa, mas à natureza do próprio ser. Dentro de cada pessoa há um ritmo natural, um pulso que se perdeu no ruído da pressa. Recuperar esse ritmo é recuperar o Tao. Não se trata de mudar quem você é, mas de voltar ao que você sempre foi, antes de se distrair do essencial. O simples escuta o corpo, respeita o cansaço, valoriza o descanso. Ele entende que a pausa faz parte do movimento, porque até o sol se põe e até o mar precisa recuar antes de uma nova onda. O natural é o oposto do forçado. Tudo o que é forçado se quebra cedo ou tarde. Tudo o que é natural permanece, porque está em harmonia com o todo, o Tao e as relações humanas. A simplicidade transforma não apenas o interior, mas também os vínculos. O simples sabe ouvir sem apressar, falar sem ferir, amar sem exigir. Ele entende que o outro também é um rio, em constante movimento. Não tenta congelar ninguém em uma forma. Deixa o outro ser o que é, e nesse espaço o amor cresce. As relações simples são leves, não porque são perfeitas, mas porque há espaço para o silêncio e o erro. Não há necessidade de ter razão o tempo todo. Não há urgência em ser compreendido. O simples se comunica com o coração, não com a disputa. Ele busca a harmonia, não vitória. E por isso sua presença acalma em vez de provocar. O Tao e a palavra. As palavras podem curar ou confundir. O simples fala pouco, mas quando fala, suas palavras são claras como a água. Ele sabe que cada som carrega energia e que o silêncio também comunica. No Tao, a fala verdadeira é natural. Não nasce do desejo de impressionar, mas do impulso de compartilhar. O sábio fala apenas quando o silêncio o convida. E mesmo então, fala com suavidade, sem pretensão. Ele não quer convencer, quer expressar. Ele não quer brilhar, quer iluminar. A simplicidade da palavra é a voz do coração que aprendeu a ouvir antes de dizer. A mente transparente. A mente simples é como um espelho limpo. Reflete tudo, mas não retém nada.
Quando algo acontece, ela percebe, reage com clareza e volta ao estado natural. Não acumula ressentimento, nem se apega ao prazer. Sente, vive e solta. Essa é a verdadeira pureza. Não ausência de pensamento, mas ausência de resistência. Quando você não luta contra o que é, o sofrimento se dissolve. A mente transparente é leve, porque não carrega passado. É serena, porque não fabrica futuro. Ela é, e apenas isso basta, a sabedoria da inutilidade. O mundo mede tudo pela utilidade, mas o Tao ensina que o inútil também é essencial. O espaço dentro do copo é o que o torna útil. A pausa entre as notas é o que cria a música. O descanso é o que dá sentido ao trabalho. Assim também é o ser humano. Não é apenas o que ele faz que tem valor, mas o que ele é quando não faz nada. O simples entende isso. Por isso, ele não se sente culpado por descansar, por contemplar, por apenas existir. Ele sabe que o vazio é parte da totalidade. O mundo agitado teme o ócio, mas o sábio sabe que é no ócio que o espírito respira. A morte e o retorno. Falar da impermanência é também falar da morte, o grande espelho da vida. O simples não teme a morte porque a entende como continuidade. Nada morre, tudo retorna. A folha que cai alimenta a raiz. O corpo que cessa volta à terra. O sopro que parte retorna ao ar. No Tao, a morte é o instante em que o rio se funde novamente com o mar. E o mar nunca deixou de existir. Compreender isso é libertar-se do medo, é viver plenamente, porque se sabe que a vida não termina, apenas muda de forma. A simplicidade nasce desse entendimento. Quando você deixa de temer o fim, começa realmente a viver. O caminho de volta à unidade. No fundo, toda a busca humana é uma busca por unidade. Por isso corremos, acumulamos, estudamos, amamos, tentando preencher um vazio que nada do mundo pode ocupar. O simples descobre que essa unidade não está fora, mas dentro. O Tao é a totalidade da qual você nunca saiu. A separação foi apenas um sonho. Quando o ego se aquieta, o todo se revela. Você percebe que não há eu e vida, há apenas vida. E nela, você é uma onda do mesmo oceano. A simplicidade é o reconhecimento dessa onda. Você não precisa provar sua existência, você é a própria prova. Conclusão da parte 5. A impermanência é o mestre silencioso que ensina o desapego, a leveza e a confiança. Ela nos mostra que nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem o eu. Tudo é passagem, e a passagem é o próprio milagre. Ser simples é viver com a leveza de quem sabe disso. É agradecer o que vem e o que vai. É caminhar sem segurar o chão e ainda assim sentir-se em casa. O mundo tenta complicar o caminho, mas o Tao, em sua infinita gentileza, o resume assim: flua, observe, confie. E no instante em que você parar de tentar controlar o rio, descobrirá que nunca esteve fora dele. Você sempre foi o próprio fluxo, a própria vida, o próprio Tao. Parte 6. A iluminação silenciosa. Chega um ponto no caminho da simplicidade em que não há mais busca. Você não está mais tentando entender, alcançar ou mudar. Você apenas vive. E nesse instante, algo se revela. Algo que sempre esteve lá, esperando o ruído cessar. O Tao não chega com luzes, nem com palavras. Ele se revela no intervalo entre um pensamento e outro, no silêncio entre duas respirações, no instante em que você simplesmente é. A iluminação não é um evento, é um estado natural, redescoberto quando a complexidade se dissolve. Não é um prêmio, é um retorno. Um retorno ao que sempre foi, mas que você havia esquecido ao tentar ser algo. A simplicidade é o portal, o silêncio é a travessia, o Tao é o destino, que ironicamente é o mesmo ponto de onde você partiu. A luz que não brilha. O mundo busca a iluminação como quem busca fogo, quer intensidade, êxtase, deslumbramento. Mas a luz do Tao não ofusca, ela revela. É uma luz que não brilha, mas clareia. Não ilumina fora, mas dentro. Essa luz é suave, quase invisível. Você só a percebe quando o olhar se aquieta. É a luz que há em cada coisa simples, num copo de água, num olhar calmo, num pôr do sol silencioso. A iluminação é perceber essa luz em tudo, até mesmo no que o mundo chama de escuridão.
Porque o Tao não divide o real em claro e escuro, certo e errado, sagrado e profano. Tudo é expressão do Um. Tudo é dança de uma única energia, movendo-se entre polaridades para se conhecer. O simples compreende isso e, por isso, não teme a sombra. Ele a acolhe como parte do todo, sabendo que sem ela a luz não teria forma. O fim da busca. Em algum momento, o buscador percebe que o próprio ato de buscar é o que o afasta do que procura. Enquanto você corre atrás do Tao, ele parece distante. Quando você para, ele te envolve. Buscar é se mover no tempo. Pressupõe que há algo a alcançar no futuro, mas o Tao está fora do tempo. Ele só pode ser percebido no agora. Por isso, o caminho taoísta é o caminho do retorno, não o da conquista. Você não acumula nada, você desaprende, você não avança, você se dissolve. E no momento em que não há mais quem busque, o buscado aparece. É como o espelho coberto de poeira. Não há nada a adicionar a ele. Basta limpar o que o impede de refletir. Assim é o ser humano diante do Tao. A iluminação é a poeira indo embora. O estado de presença. A presença é o estado em que o simples vive permanentemente. Não há divisão entre meditar e viver. Tudo é meditação. Comer é meditar. Ouvir é meditar. Caminhar é meditar. Silenciar é meditar. A presença não é esforço, é naturalidade. Você não precisa se concentrar para estar presente. Precisa apenas parar de se dispersar. O simples não está dividido entre o que faz e o que pensa. Ele está inteiro em cada gesto. Quando fala, fala. Quando ouve, ouve. Quando anda, anda. E por isso vive com profundidade, porque está realmente onde está. A presença é o perfume da simplicidade. E onde há presença, o sagrado se manifesta. O corpo como templo. O Tao se expressa também através do corpo, mas o corpo moderno vive tenso, desconectado, acelerado. O simples, porém, trata o corpo como parte do todo, um templo do fluxo. Ele não o domina nem o negligencia. Cuida dele com respeito, sem obsessão. Alimenta-o com consciência, move-o com suavidade, respira com atenção, descansa com gratidão. Cada gesto físico é uma oferenda silenciosa à vida. Cada respiração é uma prece invisível. O corpo simples não é adornado pelo excesso, mas pela harmonia entre força e leveza. Ele reflete o que há dentro, quietude em movimento. Quando o corpo se alinha, a mente se acalma. Quando ambos se harmonizam, o espírito se revela. A sabedoria da doçura. O simples não é rígido. Sua força vem da suavidade. Ele prefere o gesto leve à palavra dura, o olhar compassivo à crítica apressada. No mundo que glorifica o confronto, ele pratica a doçura como forma de resistência. Mas essa doçura não é fraqueza, é clareza. Ele sabe que a rigidez quebra, enquanto a gentileza atravessa. A água vence o fogo não pela força, mas pela paciência. O simples aprendeu que a sabedoria é suave porque confia. Ela não precisa se provar, ela simplesmente é. A riqueza invisível. A simplicidade traz uma riqueza que o mundo não entende. Não é feita de ouro, mas de presença. Não se guarda em cofres, mas em silêncios. O simples é rico porque nada lhe falta. Ele vive o milagre do suficiente. O pão que tem é sagrado, a água que bebe é bênção, o teto que o cobre é templo. Ele vive no estado de gratidão natural, não porque tem muito, mas porque sabe ver o muito no pouco. Essa é a verdadeira abundância. Não depender de nada para sentir plenitude. A paz que não depende. A paz do simples é inabalável porque não depende das circunstâncias. Ela não vem de fora, floresce de dentro. Mesmo quando o mundo está em tumulto, ele permanece tranquilo. Mesmo quando perde algo, sabe que o essencial não pode ser perdido. Sua paz não é ausência de problemas, é presença de clareza. É a compreensão de que tudo o que acontece faz parte do grande movimento do Tao. E quando você percebe isso, não há mais resistência, apenas harmonia. A dança invisível. A vida para o simples é uma dança, não uma batalha. Ele dança com o tempo, dança com as emoções, dança com as incertezas. Cada passo é improviso, mas nunca é por acaso. O Tao conduz a música e o dançarino apenas sente o ritmo.
O sábio taoísta não tenta coreografar a existência. Ele apenas flui com a melodia invisível que o universo toca o tempo todo. E nessa dança, o certo e o errado, o sucesso e o fracasso se tornam apenas movimentos diferentes da mesma canção. A unidade silenciosa. No fim do caminho, o simples descobre que não há fim, porque o Tao não começa nem termina. Ele é. O buscador e o buscado são o mesmo. O caminho e o destino são o mesmo. O som e o silêncio são o mesmo. Essa é a revelação final. A vida nunca esteve contra você. Ela sempre foi você, tentando se lembrar de si mesma através de cada experiência. O Tao não está lá fora. Está respirando através de você agora. Quando você entende isso, a separação desaparece e tudo o que resta é unidade, pura, simples, silenciosa. A vida, como meditação para o simples, não há mais dentro e fora, certo e errado, início e fim. Tudo é o Tao em manifestação. A vida deixa de ser algo a ser resolvido e se torna algo a ser contemplado. Ele não medita para escapar da vida, vive de forma que cada ato seja meditação. Ele não busca iluminação. Ilumina o que faz com presença. O Tao não está em templos distantes, mas no instante em que você respira consciente, em que ouve sem pressa, em que aceita o agora como ele é. A simplicidade é o estado natural do ser desperto. É o retorno à pureza antes do pensamento, ao silêncio antes da palavra, à vida antes do nome. O sopro do Tao tudo, o que vive respira o mesmo ar. Esse ar é o Tao, invisível, silencioso, essencial. Você não o cria, apenas o recebe. Você não o entende, apenas o sente. A cada inspiração, o universo entra em você. A cada expiração, você retorna ao universo. É uma dança sem fim entre o um e o todo. O simples vive consciente desse sopro. Cada respiração é um lembrete. Você é parte do fluxo. Você nunca esteve separado. O mistério da simplicidade. No fim, a simplicidade não é algo que se explica. Ela se vive, porque toda explicação a complica. O Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. A verdade que pode ser dita perde a pureza. Por isso, o sábio fala pouco, não por falta de palavras, mas por respeito ao mistério. O simples não tenta compreender o todo, ele o contempla com reverência, porque compreender é possuir, e contemplar é participar. A eternidade do agora. A vida é breve, mas o agora é eterno. Quem vive no agora toca a eternidade em cada instante. O simples não teme o tempo, porque já está fora dele. Ele não conta os dias, ele os vive. Cada manhã é nova, cada noite é completa. O passado é lição, o futuro é sonho, o presente é o único templo. E nesse templo, o simples se ajoelha, não diante de um Deus distante, mas diante da vida em si, a última liberação. Quando o simples entende que nada falta, o medo cessa. Quando o medo cessa, o controle se dissolve. Quando o controle se dissolve, o fluxo se revela. E nesse fluxo não há mais eu e vida. Há apenas o Tao, vivendo a si mesmo através de tudo. Esse é o ponto final e o ponto inicial. A liberação não é fuga, é rendição total ao que é. Ser simples é ser livre, e ser livre é ser o próprio Tao. Conclusão. O silêncio retorna. Tudo o que foi dito até aqui é apenas um eco do silêncio, um esforço para apontar o inefável. O Tao não precisa de palavras, mas às vezes as palavras servem para nos levar de volta ao silêncio. E é nesse silêncio que tudo se esclarece. A mente se aquieta, o coração se expande, o ser repousa. Então, você percebe que não há nada a fazer, nada a alcançar, nada a temer. A vida é simples, você é simples, o Tao é simples, e na simplicidade tudo se completa. Parte 7. O sábio invisível. Depois que o buscador se dissolve, o simples permanece. Ele não se proclama desperto, nem se considera sábio. Ele apenas vive. E é nesse viver sem pretensão que o Tao se manifesta mais puro. O sábio invisível caminha entre as pessoas como o vento entre as folhas, presente, mas discreto, forte, mas suave. Não carrega símbolos, não prega doutrinas, não promete salvação. Sua vida é seu ensinamento, seu silêncio é seu discurso, sua simplicidade é sua maior obra.
O verdadeiro mestre não brilha, ele clareia. Não se ergue acima dos outros, ele se mistura, como a água que se adapta a qualquer recipiente. Onde quer que esteja, traz paz. Não porque tenta, mas porque é. A vida após o despertar. O despertar não muda o mundo, muda o olhar. Depois dele, nada é diferente, mas tudo é visto de forma nova. O simples ainda trabalha, ainda sente, ainda erra, ainda ri, mas agora há leveza em tudo, porque não há mais luta interna. A vida continua com suas formas e desafios, mas o simples vive em fluxo com o que vem. Se chove, ele caminha na chuva. Se faz sol, ele se aquece. Se há perda, ele aceita. Se há ganho, ele agradece. Ele não divide mais a vida em espiritual e mundana. Para ele, o lavar a louça e o contemplar o infinito têm o mesmo valor, porque o tal está em ambos. Viver após o despertar é como sonhar consciente. Você sabe que o sonho é sonho, mas o aprecia com ternura. O sábio no mundo. O simples vive no mundo, mas o mundo não vive nele. Ele participa, trabalha, conversa, cria, mas seu coração é como o céu. Nada o prende por muito tempo. Ele observa o caos moderno com compaixão, não com julgamento. Sabe que cada pessoa está apenas tentando encontrar o que já é dela, paz. Por isso, não tenta mudar ninguém. Ele inspira pelo exemplo, não pela imposição. O sábio moderno pode usar um computador, dirigir um carro, falar com milhões, e ainda assim não se afastar do silêncio interior. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Ele sabe que a simplicidade não é uma fuga do mundo, mas uma forma de estar inteiro dentro dele. A transmissão silenciosa. O tal nunca é ensinado, ele é transmitido. Mas essa transmissão não acontece por palavras, acontece por presença. Quando alguém está diante de um ser simples, sente algo que não sabe explicar. Uma paz sem razão, uma clareza súbita, como se um vento suave tivesse atravessado o coração. Essa é a linguagem do tal, invisível, mas transformadora. Não há esforço, não há método, não há intenção. A presença fala por si. O verdadeiro mestre não ensina o que sabe, mas o que é. E é justamente porque nada tenta transmitir que tudo é compreendido. A força da gentileza. A sabedoria do simples não se manifesta em grandes gestos, mas na maneira como trata o instante, na gentileza com que fala, no cuidado com que caminha, no respeito com que escuta. Ele não tenta ser exemplo, mas acaba sendo, porque sua vida é coerente com sua essência. Não há divisão entre o que ele diz e o que ele é. A gentileza é a forma visível do amor silencioso, é a expressão natural de quem compreende que o outro é parte do mesmo todo. No mundo que valoriza a força, o simples mostra a doçura como poder, porque só o coração leve pode sustentar a eternidade, o caminhar sem destino. O simples não busca chegar a lugar algum, ele caminha por caminhar. O caminho em si é sua morada. O tal é movimento eterno, e ele é parte desse movimento. A cada passo, ele deixa o chão e o encontra novamente. A cada instante, morre e renasce. A cada respiração, o universo entra e sai. Ele sabe que a chegada é apenas outra forma da partida. Por isso não corre, apenas caminha com atenção, sabendo que o destino é o próprio caminhar. A liberdade de ser ninguém. Depois de tanto tentar ser alguém, o simples descobre a paz de ser ninguém. Ser ninguém é ser tudo, porque não há mais fronteira entre o eu e o todo. O mundo moderno ensina a construir identidades, profissões, títulos, opiniões, imagens, mas o sábio desaprendeu tudo isso. Ele pode usar máscaras no teatro da vida, mas nenhuma delas o define. Ele é livre porque não precisa provar nada, livre porque não carrega passado, livre porque não teme o futuro, livre porque está vazio, e esse vazio é plenitude, o valor da quietude. A quietude é o centro do tal. O sábio vive em movimento, mas seu centro é imóvel. Ele pode ser comparado ao eixo de uma roda. Enquanto tudo gira em volta, ele permanece silencioso, sustentando o movimento. No meio da pressa do mundo, ele é pausa. No meio do barulho, ele é silêncio. No meio do caos, ele é ordem invisível. Essa quietude não é inércia,
é poder em repouso, força em equilíbrio, vida em serenidade, o tal em cada coisa. Para o simples não há nada que não seja sagrado. O vento é prece, o som da chuva é ensinamento, o gesto de uma criança é sabedoria. Ele vê o tal em tudo porque o tal é tudo. Não há hierarquia entre o sublime e o cotidiano. O mesmo princípio que move as estrelas também move o abrir e fechar de seus olhos. Por isso, ele vive em reverência constante, não porque adora algo fora, mas porque reconhece o sagrado em tudo o que existe. O simples não precisa acreditar no divino, ele o percebe. A harmonia invisível. O mundo é feito de contrastes, luz e sombra, som e silêncio, ação e repouso. Mas o sábio não vê oposição, vê complemento. Ele entende que os opostos se abraçam, que a tristeza aprofunda a alegria, que o vazio dá forma ao cheio, que o erro ensina a verdade. Nada é inútil, tudo é parte do equilíbrio. Essa visão dissolve o julgamento. O simples não condena nem exalta, compreende. E por compreender, vive em paz. A sabedoria do cotidiano. O simples não busca milagres, ele vê o milagre em tudo. O nascer do sol, o som do riso, o toque da água nas mãos. Enquanto o mundo busca experiências extraordinárias, ele encontra o extraordinário no ordinário. A cada gesto, ele reafirma a presença. Quando acende uma vela, quando varre o chão, quando respira, ele está no tal. Essa é a iluminação viva, não a que se conquista em montanhas distantes, mas a que se manifesta em cada instante bem vivido. A serenidade diante da dor. Mesmo o simples sente dor. A diferença é que ele não resiste a ela. Ele a acolhe como parte do fluxo. Sabe que o sofrimento não é castigo, é movimento. Quando a dor chega, ele observa. Não foge, não se apega. Permite que ela cumpra seu ciclo, como a chuva que lava e vai embora. E quando ela vai, deixa clareza. A serenidade diante da dor é a maturidade da simplicidade. É o reconhecimento de que até o sofrimento é uma forma de sabedoria, quando vivido com consciência. O riso do sábio. O sábio simples ri. Não o riso da ironia, mas o riso da liberdade. Ele ri porque entendeu que a vida é leve, mesmo quando parece pesada. Rir é o som do desapego. É a vibração do coração que já não se leva tão a sério. O riso do sábio é silencioso, como um vento calmo movendo folhas secas. É a alegria de estar vivo, sem precisar de razão para isso. O humor é sabedoria disfarçada de inocência, porque quem compreende o absurdo da existência não pode deixar de sorrir. A eternidade no simples, com o tempo, o simples percebe que a eternidade não está além da vida. Ela está dentro dela. Cada momento contém o infinito. Cada respiração é um portal para o todo. Não há futuro que precise chegar. Não há passado que precise voltar. Há apenas este instante transbordando de eternidade silenciosa. O simples vive assim, como se cada coisa fosse a primeira e a última. E por isso vive com plenitude. O retorno final. O tal é o ciclo perfeito. Tudo que sai, retorna. Tudo que nasce, morre. Tudo que morre, renasce. O sábio vive esse retorno com gratidão. Não teme a dissolução, porque sabe que o que se dissolve apenas muda de forma. A folha volta à árvore. O rio volta ao mar. A alma volta ao tal. No fim, nada termina. Tudo se transforma. O simples não se despede da vida. Ele a entrega de volta, como quem devolve uma flor à terra com um sorriso. Conclusão. O som do silêncio. O som final do caminho não é uma revelação. É um silêncio tão pleno que contém todas as respostas, um silêncio tão vivo que pulsa como um coração universal. Ali, o simples repousa. Não há mais busca, nem pressa, nem dúvida. Há apenas presença. A vida segue, e ele segue com ela, sem querer compreender, sem querer mudar, sem querer reter. O tal respira através dele, e ele se torna o próprio sopro do tal. No fim, o simples não deixou o mundo.
Ele o compreendeu e, por compreender, passou a amá-lo em sua totalidade, porque o tal não pede fuga, pede entrega, não exige fé, apenas atenção. E quando a atenção se torna amor, o amor se torna silêncio, e o silêncio se torna o tal. Tudo se completa, tudo retorna, tudo é um. Parte 8. O canto do silêncio. Há um instante em que tudo se aquieta. A palavra se cala, o pensamento para, a busca se dissolve como neblina ao sol da manhã. E nesse instante você percebe, não há mais caminho. Você é o caminho. O tal, que antes parecia distante, agora pulsa em cada respiração, flui em cada batida do coração, mora naquilo que você sempre foi. Vida pura, sem nome, sem limite. Nada mudou fora, mas algo se alinhou dentro. O eixo silencioso da existência girou para o centro e tudo encontrou seu lugar. Esse é o canto do silêncio, o som da vida que deixou de resistir a si mesma. A voz do tal. O tal não fala, mas tudo o que existe é sua voz. O som do vento, o riso de uma criança, o crepitar do fogo, o choro de uma despedida. O silêncio de uma noite sem estrelas, tudo é o tal se comunicando. O simples aprendeu a ouvir essa linguagem invisível. Ele não precisa de explicações. Ele escuta com o corpo, com o coração, com o vazio. A voz do tal não diz faça, ela sussurra seja, não promete, revela. E quando o ouvido interno desperta, até o som da própria respiração se torna um ensinamento. O coração transparente. No fim, a simplicidade se manifesta como transparência. Nada mais se interpõe entre o que você é e o que é visto. O coração deixa de filtrar o mundo por medo ou desejo. Ele apenas reflete como um lago em dia calmo. Tudo o que chega é bem-vindo. Tudo o que vai é abençoado. A vida flui livremente através do ser, como o vento que atravessa uma janela aberta. Não há mais necessidade de entender. O coração que compreende profundamente é aquele que deixou de tentar compreender. O retorno à infância, Lao Tzu dizia: aquele que conhece o branco e conserva o negro torna-se o modelo do mundo. Aquele que volta a ser criança retorna ao estado do tal. A simplicidade é o retorno à inocência, não à ignorância, mas à pureza de olhar. O sábio desperto não é solene, é leve. Rir é natural, maravilhar-se é natural. Ele olha o céu com o mesmo encanto de quem o vê pela primeira vez, porque no fundo ele o está vendo pela primeira vez, sem os véus do hábito, da pressa, da análise. A sabedoria do simples é o reencontro com o olhar da criança que habita dentro de todos nós. A beleza do comum. Depois de tantas voltas, o simples descobre: o extraordinário está no comum. A luz que atravessa a cortina, o cheiro do café, o toque da água nas mãos, o som distante de alguém chamando. Essas pequenas coisas, antes despercebidas, se tornam portais do eterno, porque nelas está o tal, silencioso, discreto, infinito. O simples não precisa viajar longe para encontrar o sagrado. Ele o encontra onde pisa, porque aprendeu a ver. Ver é o milagre. A dança dos contrários. O tal é o casamento perfeito entre opostos. Yin e Yang se abraçam eternamente sem que nenhum precise vencer o outro. A simplicidade não é escolher um lado, é dançar entre eles com consciência. Alegria e tristeza, luz e sombra, ganho e perda, são apenas ritmos diferentes da mesma música. O sábio sente tristeza, mas dentro dela há serenidade. Sente alegria, mas dentro dela há silêncio. O equilíbrio não é ausência de movimento. É o movimento que gira em torno de um centro imóvel. A natureza do silêncio. O silêncio não é vazio. É cheio de tudo. Cheio de som não ouvido, de palavra não dita, de presença pura. O mundo teme o silêncio porque ele revela o que o ruído esconde, a vastidão. Mas quem se senta dentro do silêncio descobre algo inesperado. Ele é acolhedor. É nele que você reencontra sua origem, porque antes de nascer você era silêncio, e depois da morte também será. Tudo o que existe vibra entre dois silêncios, e é por isso que o simples não teme o fim. Ele o reconhece como retorno. O tempo dissolvido.
Quando a mente está quieta, o tempo desaparece. O simples vive nesse estado. Não há ontem nem amanhã. Ele acorda com o sol e dorme com a lua, sem contar as horas entre um e outro. A vida se tornou um fluxo contínuo, sem fronteiras entre começo e fim. O tempo linear é invenção do pensamento. O tempo do Tao é circular, como o respirar do universo. E nesse círculo perfeito, nada se perde. Tudo retorna. A presença suave. Há uma presença que não se impõe, mas transforma tudo em volta. O simples carrega essa presença. Ele entra em um lugar e o lugar se acalma. Ele fala e as palavras se tornam leves. Ele olha e o tempo desacelera. Não há misticismo nisso. A humanidade plena. A presença é o perfume da consciência desperta. E o curioso é que o simples não tenta transmiti-la. Ela apenas acontece, como o perfume de uma flor que não sabe que exala. O Tao e o amor. O amor do simples não é emoção, é estado. É o reconhecimento do um em tudo. Ele ama o que vive, porque vê o Tao em tudo o que vive. Ama sem motivo, sem objeto, sem promessa. Ama como o sol que aquece sem escolher. Esse amor não precisa de palavras. É o mesmo amor que move as marés, que faz o rio buscar o mar, que faz a semente romper a terra. É o amor primordial, aquele que não busca, porque já é. A integração final. O sábio não se afasta do mundo. Ele o vive plenamente, mas sem se prender. O Tao não é um refúgio, é a própria vida, e o simples aprendeu a habitá-la por inteiro, sem resistência, sem excesso, sem ruído. Ele conversa com o pescador e com o rei com a mesma serenidade. Vê o divino no riso e na lágrima. Vive em harmonia com tudo, porque já não se vê separado de nada. O que antes era dualidade, agora é unidade. O que antes era esforço, agora é fluxo. O que antes era busca, agora é ser. O caminho invisível. O Tao é invisível, mas o invisível é o que sustenta tudo. O simples caminha sem deixar rastros, como o vento que passa, e mesmo assim transforma o mundo. Ele não busca ser lembrado, porque sabe que o que é verdadeiro não precisa de memória. O Tao o lembra, e enquanto vive, ele continua transmitindo, não com discursos, mas com o modo como segura um copo, como respira, como sorri. Esse é o ensinamento final. Viver de modo tão natural que o próprio viver se torna sabedoria. O retorno ao silêncio. Tudo o que é dito um dia se desfaz em silêncio, e é para lá que o simples retorna, não como quem perde a voz, mas como quem volta para casa. O silêncio é o útero do Tao. É de lá que tudo nasce, e para lá que tudo volta. As palavras são ondas. O silêncio é o oceano. O sábio sorri e mergulha. Não porque quer desaparecer, mas porque entende que nunca esteve fora do mar. A última visão. No horizonte do despertar, o simples vê o mundo inteiro respirar junto com ele. Cada forma, cada cor, cada som, tudo vibra na mesma harmonia silenciosa. Ele entende, enfim, que o Tao não está em lugar nenhum, porque está em todo lugar, e que o segredo nunca foi escondido, apenas esquecido. Agora, lembrado, ele não sente vontade de explicá-lo, sente vontade de viver, e viver para ele é o mesmo que meditar. Meditar é o mesmo que amar. Amar é o mesmo que ser. Ser é o mesmo que Tao. Conclusão. O círculo se fecha. O círculo começou com a pergunta: por que a simplicidade pode transformar sua vida? E termina sem resposta. Porque a simplicidade não responde, ela revela. Transformar não é mudar, é lembrar. Lembrar que o que você procura já está aí, em silêncio, esperando que você pare de procurar. O Tao é o que resta quando tudo cessa. É o silêncio depois da última palavra, a calma depois da última onda, a vida depois do último medo. No fim, não há mestre, nem discípulo, nem caminho, nem chegada. Há apenas o sopro do universo, movendo-se eternamente através de si mesmo. Você, o Tao, um só. Epílogo. O sopro respire. Sinta o ar entrar e sair. Perceba o silêncio entre uma respiração e outra. Esse intervalo é o Tao. É onde tudo acontece e nada acontece ao mesmo tempo. Não busque entender. Apenas esteja. O que você sente agora, essa quietude, essa presença, é o próprio caminho. Nada a fazer, nada a mudar, nada
a temer. A simplicidade é isso: viver sem esforço, amar sem motivo, existir sem peso. O resto é silêncio. E o silêncio é o tal. Parte 9. O livro do vento. Eu sou o vento que passa e não fica. Sou o sopro que move as folhas e as deixa voltar ao chão. Não tenho dono, forma ou direção, apenas movimento. Tudo o que vive, vive comigo. Tudo o que morre, repousa em mim. O tal é como o vento. Ninguém o vê, mas todos o sentem. Ele não fala, mas sua passagem sussurra lições antigas. E quem escuta com o coração entende o que as palavras jamais disseram. O vento não escolhe onde tocar, apenas toca. E esse é o segredo da liberdade: ser inteiro em cada instante, sem precisar permanecer. O vento e a montanha. A montanha permanece, o vento passa. Mas sem o vento, a montanha seria muda. Sem a montanha, o vento seria sem eco. Assim são o ser e o mundo. Um repousa, o outro se move. Um observa, o outro transforma. Ambos se completam no silêncio. O sábio é a montanha por dentro e o vento por fora. Imóvel no centro, fluido nas margens. Firme sem rigidez, livre sem fuga. Ele entende que permanecer e mudar são apenas gestos diferentes do mesmo equilíbrio. O vento e a água. O vento sopra sobre o rio, e o rio obedece com delicadeza. Eles dançam juntos, sem querer liderar. O rio reflete o céu, mas só o faz quando está calmo. O vento o agita, mas também o ensina a se mover. Assim é a vida interior. A mente é o rio, o espírito é o vento. Quando há harmonia, a superfície se torna espelho do infinito. Quando há resistência, o reflexo se perde nas ondas. O simples não tenta parar o vento, apenas aprende a ver através do movimento. O vento e o homem. O homem tenta capturar o vento. Constrói muros, paredes, fronteiras, mas o vento ri. Ele passa pelas frestas, atravessa os portões e sussurra ao ouvido do tempo: sou o que não se prende. O homem tenta dominar a natureza, mas o vento não se curva. Ele vem e vai, indiferente ao querer humano, lembrando que há forças que não se medem, apenas se sentem. O sábio aprendeu isso. Não luta contra o invisível, dança com ele. A voz do vento. Quando o mundo se cala, o vento fala. Sua voz não é som, é presença. É o murmúrio do tempo atravessando o instante. Às vezes é brisa, às vezes tempestade. Mas em ambas há o mesmo ensinamento. Nada é fixo. O vento que destrói também purifica. O vento que apaga também revela. E o sábio entende. Até o caos é uma forma de ordem que ainda não compreendemos. Ele não amaldiçoa o vendaval. Ele se inclina e deixa passar. O vento e a árvore. O vento sopra e a árvore dança. Suas folhas tremem, mas sua raiz permanece. O simples é como a árvore, flexível no alto, firme na base. Ele se curva com o tempo, mas nunca se quebra. O vento o faz mover, e nesse movimento a árvore descobre sua própria força. A rigidez teme o vento, a suavidade o convida. O sábio é aquele que aprendeu a dançar. O vento e a poeira. A poeira é leve, e por isso o vento a leva longe. Assim é o pensamento. Quanto mais leve, mais livre viaja. Mas há poeira que não quer partir. Ela se apega às pedras, aos cantos, aos muros, e então se torna peso, sombra, estagnação. O vento passa por ela e sussurra: solte-se. A mente que se apega é pedra. A mente que se solta é pó luminoso brincando com a eternidade. O vento e o fogo. O fogo precisa do vento para viver, mas o vento também pode apagá-lo. Assim é o desejo. Pequeno, o vento o nutre. Grande demais, o vento o destrói. O sábio aprende a manter sua chama suave. Não a apaga, não a alimenta demais. Deixa que ela aqueça, não que queime. O equilíbrio é invisível, mas o tal o sustenta. O vento e o som. Sem vento, o som não se espalha. Sem som, o vento é silêncio puro. Toda palavra é filha do vento. Por isso, o sábio fala pouco. Ele respeita o poder do som. Sabe que cada frase pode semear ou ferir. Antes de falar, ele sente o vento dentro e só deixa sair o que sopra em harmonia com o coração. O discurso do sábio não convence. Toca o vento e o tempo.
O tempo é o irmão mais velho do vento. Ambos são invisíveis. Ambos transformam tudo. O tempo amadurece. O vento revela. Um constrói, o outro dispersa. O simples entende que ambos servem ao mesmo propósito: lembrar o homem de que nada lhe pertence. Nem o corpo, nem as ideias, nem o momento. Tudo é vento, tudo passa, e o que permanece é o espaço por onde o vento passa. O vento e o tal é o vento do universo. Sopra através de todas as formas, sem nunca se prender a nenhuma. Você o sente quando algo flui naturalmente, quando o caminho se abre sem esforço, quando o coração age antes que a mente calcule. É o sopro invisível que te move na direção certa, mesmo quando você não entende para onde vai. O simples confia nesse vento. Ele não precisa de mapa. Sabe que onde o tal sopra, há sentido, mesmo no mistério, o silêncio do vento. Há momentos em que o vento cessa, o ar para, o mundo repousa, nada se move. E nesse silêncio, o tal revela seu rosto imóvel. O simples não teme o vazio da calmaria. Ele o recebe como o coração que ouve o intervalo entre dois batimentos, porque é no silêncio que o fluxo se prepara para o próximo sopro. A calma é o ventre do movimento, o caminho do vento. O vento não segue linhas. Ele desenha seu próprio caminho. Às vezes sopra do leste, outras muda sem aviso. O simples aprendeu a não planejar demais. Ele anda como o vento, presente, atento, livre. Se encontra pedras, contorna. Se encontra portas, passa. Se encontra muros, muda de direção. E em cada desvio, descobre um novo destino. A liberdade do vento está em não precisar saber para onde vai. Ele confia na própria natureza. E essa confiança é o tal, o descanso do vento. Mesmo o vento descansa. Às vezes ele some, deixa o mundo quieto, como se respirasse fundo antes de recomeçar. Assim também o sábio. Ele não vive em constante movimento. Sabe o valor da pausa. Sabe que o descanso é parte da jornada. O vento não é o que sopra, é o que volta a soprar. O simples entende que parar também é fluir. O vento e o sonho. À noite, quando todos dormem, o vento caminha entre os telhados. Ele observa, escuta, acaricia, leva embora o que pesa, traz o que é leve. Ele é o mensageiro entre mundos. Os sonhos são o modo que o vento tem de lembrar ao homem que há mais do que olhos podem ver. O sábio sonha acordado, porque o sonho e a vigília se tornaram o mesmo espaço. O vento e o retorno. O vento viaja o mundo inteiro, mas sempre retorna ao silêncio do céu. Nada o retém, mas tudo o convida. Assim é o destino de cada ser: viajar, aprender, soprar e voltar. Voltar não é retroceder, é completar o círculo. O tal não exige que o vento permaneça. Exige apenas que ele seja verdadeiro enquanto sopra. O último sopro chega um instante em que o vento se dissolve no ar. Não há barulho, não há movimento, apenas presença. Nesse instante, o simples fecha os olhos e compreende. Ele sempre foi vento, sempre foi tal, sempre foi o que sopra e o que é soprado. O universo respira através dele e ele respira de volta. Não há mais fronteira entre dentro e fora, entre eu e o mundo, entre sopro e silêncio. Tudo é um, tudo é tal. Conclusão: o livro se fecha, o vento se cala, as folhas repousam, a poeira se assenta, mas o silêncio não é o fim, é o início de um novo sopro. Quem compreendeu o tal já não busca o vento, porque se tornou ele. Nada a aprender, nada a alcançar, nada a perder. A vida é o vento, você é o vento, e o vento é o tal. Parte 10. O retorno ao um. O círculo se completa. Tudo o que começou como pergunta agora repousa em silêncio. A simplicidade que buscávamos desde o início revelou-se não como um caminho, mas como o próprio chão. Cada palavra dita até aqui foi uma onda. Agora, o mar retorna. O tal não termina, ele volta. E cada volta é apenas outra forma do começo. O homem olha para o horizonte e entende. Não há nada além, apenas o mesmo céu sob outra luz. O eco do caminho. Durante a jornada, aprendemos a observar, a soltar, a confiar. Aprendemos que a vida não precisa ser vencida, apenas vivida.
Que o silêncio não é ausência, mas plenitude. Tudo o que foi dito nas partes anteriores, o desapego, o vazio, o vento, a presença, converge aqui, onde o som da mente se mistura ao som do mundo. Não há ensinamento novo, há apenas o retorno daquilo que sempre esteve conosco, escondido atrás da pressa. O retorno ao simples. A simplicidade, no fim, é um estado de inocência restaurada. O sábio que percorreu os vales e as montanhas volta a ser como uma criança, curioso, tranquilo, inteiro. Ele não carrega mais doutrinas, apenas experiência. Não coleciona certezas, apenas clareza. O que aprendeu não pesa, paira. Tudo o que é pesado pertence à mente. Tudo o que é leve pertence ao tal. A casa interior. Depois de longas voltas, o ser descobre que sua casa nunca esteve longe. Ela sempre foi o espaço silencioso dentro do peito. Lá, o tempo não corre. Lá, não há comparação nem falta. Lá, a vida pulsa do mesmo modo que pulsa nas árvores, nas pedras, nas estrelas. A casa interior é o lugar onde o tal se torna respiração. Quem a encontra pode morar em qualquer parte do mundo e ainda assim estar em casa. O que permanece? O corpo muda, a mente muda, as histórias se apagam, mas há algo que observa todas as mudanças e permanece imóvel. Esse algo é o que o tal chama de o centro que não tem forma, o vazio cheio de ser. Quando o homem o reconhece, a busca cessa, porque percebe que nunca esteve separado. A paz sem nome, a verdadeira paz não tem causa. Ela não depende de resultado, de conquista, de compreensão. Ela é o espaço entre todas as coisas. O simples não a cria, ele apenas não a perturba, e por isso vive em estado de gratidão silenciosa. Nada é pequeno para ele, porque o que vê em cada coisa é o mesmo brilho. Essa paz sem nome é o coração do tal. O tal e o homem. O tal não exige adoração, ele apenas pede que sejamos o que somos. A natureza cumpre o tal sem saber seu nome. A árvore cresce, o rio corre, o vento sopra. Nenhum deles planeja, nenhum deles falha. O homem, ao tentar controlar o fluxo, esquece o ritmo, mas quando volta a ouvir o som do mundo, descobre que o tal sempre o esperou, paciente, aberto, vasto, à luz do comum. Depois do despertar, nada se torna extraordinário. É o comum que se revela sagrado. A luz da manhã sobre a parede, o ruído da água fervendo, o gesto simples de alguém que sorri. O simples vê Deus nas pequenas coisas, porque o tal vive onde ninguém olha. A grandeza é discreta. O milagre é cotidiano, o rosto do silêncio. O silêncio não é a ausência de som, é o rosto do ser quando ele está inteiro. No silêncio, o simples percebe que não há fronteiras entre ele e o mundo. O som do vento é o mesmo que o som da sua respiração. O pulsar da terra é o mesmo que o do seu coração. Ele não está mais no universo, é o universo que está nele. O último ensinamento. O último ensinamento do tal é não precisar de ensinamento. Quando o discípulo entende, o mestre desaparece. Quando a mente se aquieta, o livro se fecha. O tal não pode ser possuído nem citado. Ele é vivido, e quando é vivido, não precisa ser lembrado. O simples carrega essa sabedoria invisível. Anda sem esforço, fala sem intenção, ama sem condição. O caminho invisível. O tal não tem fronteiras, mas também não tem atalhos. Cada passo é o próprio destino. A vida é o caminho. A respiração é a prece. O instante é o templo. O simples não busca transcendência, porque a encontra no próprio ato de viver. Tudo o que é feito com presença é sagrado. Tudo o que é feito com pressa se perde. A unicidade. Tudo o que existe é expressão do mesmo princípio. O bem e o mal, o alto e o baixo, o nascer e o morrer, são ondas de um mesmo mar. O sábio não julga, apenas vê. E por ver, compreende. Por compreender, ama. Por amar, descansa. O não é algo distante. É o agora percebido com clareza total. O tal respirando, feche os olhos e respire. Sinta o ar entrar, sair. Perceba o espaço entre uma respiração e outra. Ali o tempo não existe. Ali o tal respira através de você.
A respiração é o fio invisível que une todos os seres. A mesma força que move as estrelas move o ar dentro do seu peito. Você é o Tao, respirando o Tao. O coração livre. O coração livre é o resultado da simplicidade. Não guarda rancor, não teme a perda, não exige retorno. Ele se abre como o céu, acolhendo tudo, deixando tudo passar. Esse é o coração que compreendeu o Tao. Nada o fere porque nada o prende. Nada o corrompe porque nada o falta. A vida que permanece. Mesmo quando tudo termina, a vida continua. Ela muda de forma, muda de rosto, muda de nome. Mas o fluxo é eterno. O rio seca aqui e renasce adiante. O vento cessa e volta em outro lugar. O coração para e se acende em outra existência. O simples vê a eternidade em cada ciclo. Por isso não teme o fim. Ele o reconhece como parte do início. O círculo se fecha. Tudo o que começou com o porquê encerra-se com o é. A mente buscava razões. O coração encontrou presença. O Tao não responde às perguntas. Ele as dissolve. E quando não restam perguntas, surge a paz. O círculo se fecha, não como prisão, mas como harmonia. A palavra que some as palavras cumpriram seu papel. Foram pontes. Agora se dissolvem no ar. O Tao permanece, silencioso, inteiro. O livro se encerra, mas o vento continua. E cada respiração sua é mais um capítulo invisível desse mesmo ensinamento. Conclusão. O retorno ao Um. Tudo o que existe retorna ao Um, e o Um se multiplica novamente em tudo. Nada se perde, nada é fora do lugar. A vida é o Tao se lembrando de si, em infinitas formas, em infinitos tempos. O simples sabe que esse retorno é constante, a cada amanhecer, a cada sono, a cada morte pequena. Ele vive, morre e renasce a cada instante, sem esforço, sem medo, sem resistência. E quando o último sopro vier, ele o reconhecerá como um velho amigo. Sorrirá e dirá apenas, eu volto. E o vento responderá, você nunca partiu. Epílogo. O silêncio final. Tudo o que se pode dizer foi dito. Agora apenas respire. Sinta o espaço entre as batidas do coração. Esse espaço é o Tao. Ele estava aqui antes de você nascer. Permanece enquanto você lê e continuará depois que as palavras cessarem. O livro termina, mas o silêncio continua escrevendo o mundo. Conclusão. O retorno ao silêncio. Tudo se cumpriu. A palavra caminhou até o limite de si mesma e agora, diante do infinito, cala. O que começou como busca, por que a simplicidade pode transformar sua vida, termina como presença. A simplicidade não transforma, ela revela o que já era inteiro antes de você tentar consertar. O Tao sempre esteve aqui, no sopro entre uma frase e outra, no intervalo entre dois pensamentos, na pausa entre uma inspiração e uma entrega. Nada de grandioso aconteceu, apenas o real foi visto sem véu. E quando o real é visto, o espírito descansa. O sábio não chegou a lugar algum, ele apenas parou de sair de si e descobriu que o centro nunca se moveu. A vida continua igual, o sol ainda nasce, o vento ainda sopra, o tempo ainda muda, mas dentro algo ficou imóvel. Um espaço silencioso, vasto, onde tudo acontece e nada se perturba. Esse é o fruto da simplicidade. Não é êxtase, é serenidade. Não é conquista, é retorno. Não é o fim do mundo, é o começo de ver o mundo como ele é. O Tao não pede fé, pede presença. Não exige promessa, apenas atenção. E na atenção, o milagre se revela. A vida é suficiente. Tudo o que foi aprendido se dissolve em um único gesto. Respirar. Inspirar é aceitar. Expirar é confiar. A cada respiração, o universo entra e sai. A cada instante, o Um se refaz em 1000 formas. E no meio de tudo, o simples apenas observa. Calmo, leve, inteiro. O silêncio o envolve, o silêncio o sustenta, o silêncio o chama. E ele entende, enfim, não há mais caminho a seguir, porque o caminho é ele. A simplicidade é o Tao vivido. E o Tao vivido em silêncio é tudo. Fim.